vivendo para Deus. Não está escrito em Daniel 12:3 que os estadistas iriam brilhar como o esplendor do firmamento. Os estadistas da Babilônia já se foram, até os seus nomes caíram no esquecimento. Também não diz que a nobreza iria brilhar. A nobreza terrena é logo esquecida. John Bunyan, o funileiro de Bedford, autor da obra clássica O Peregrino, sobreviveu a toda a multidão de nobres da sua época, enquanto eles viveram para si mesmo e até a sua memória já foi apagada. Bunyan viveu para Deus e para os outros, e o seu nome continua sendo uma fragrância agradável, como sempre foi. Também nos foi dito que os empresários iriam brilhar. Não foi dito. Quem é capaz de mencionar o nome de sequer um dos milionários da época de Daniel? Todos eles foram sepultados no esquecimento poucos anos após a sua morte. Quem eram os grandes conquistadores daqueles dias? Poucos podem mencionar. É verdade que ouvimos falar de Nabucodonosor, mas provavelmente poucos saberíamos a respeito dele se não tivesse uma história relacionada com a do profeta Daniel. Quão diferente é a história desse fiel profeta do Senhor. Já se passaram 25 séculos e o seu nome continua reluzente como sempre, brilhando com um fulgor cada vez mais intenso. E vai continuar a resplandecer enquanto existir a Igreja de Deus. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Como são vazios e efêmeros a glória e o orgulho deste mundo. Se formos sábios, viveremos para Deus e a eternidade. Deixaremos de viver para nós e não daremos valor algum à honra e à glória deste século. Lemos em Provérbios 11:30, aquele que ganha alma, sábio é. Qualquer homem ou mulher ou criança que ganhar por meio do testemunho de uma vida santa, uma vida única para Deus, não terá vivido em vão. Sobrepujarão em glória todos os personagens importantes e famosos da sua época, porque colocaram em movimento um rio que correrá para sempre. Chamados para brilhar. Deus nos deixou aqui neste mundo para brilhar. Não estamos aqui para comprar, vender e obter lucro, para acumular riqueza, para adquirir posição ou glória. Este sistema atual não é o ambiente próprio para nós cristãos. Nascemos para fazer parte do reino de Deus. Deus nos enviou ao mundo para brilhar para Ele, para iluminar este mundo em trevas. Antes de Cristo ascender ao alto, Ele disse com efeito aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo, são minhas testemunhas. Saiam e levam o evangelho às nações, às multidões que estão morrendo. Portanto, Deus nos chamou para resplandecer. Assim como Daniel foi enviado à Babilônia para brilhar. Que nenhum homem ou mulher diga que não consegue brilhar porque não tem a mesma influência que alguns outros possuem. O que Deus quer de você é que use a influência que tem. No princípio, Daniel provavelmente não tinha muita influência no cativeiro, mas Deus logo lhe deu mais porque ele foi fiel e usou a pouca que tinha. Lembre-se de que mesmo uma pequena luzinha faz uma grande diferença quando está num lugar muito escuro. Põe uma velinha no meio de um grande salão e ela iluminará uma boa área. Precisamos lembrar também que devemos deixar a luz brilhar. O texto não diz, faça a sua luz brilhar. Você não precisa fazer a luz brilhar. Tudo o que tem de fazer é deixá-la brilhar. Lembro-me da história de um homem que viajava no navio e se sentiu mal por causa do enjoo. Enquanto passava mal, ele ouviu que alguém tinha caído no mar. Logo se perguntou se havia algo que pudesse fazer para ajudar e salvar aquele homem. Achou uma lanterna, levantou-a até a escotilha do navio. O homem que se afogara foi salvo. Quando o homem doente melhorou, foi até o convés e começou a conversar com o indivíduo que fora resgatado. O homem salvo lhe deu este testemunho. Contou que já tinha afundado pela segunda vez e estava quase submergindo pela terceira e última vez. Quando levantou a sua mão exatamente naquele momento, segundo relatou, alguém levantou uma lanterna numa escotilha e a luz caiu sobre ele. O marinheiro o viu e agarrou pela mão e o trouxe para o barco salva-vidas. Parecia uma coisa muito insignificante segurar uma lanterna,
Contudo, foi o que salvou a vida daquele homem. Se você não puder fazer algo grande, com certeza conseguirá segurar a lanterna para uma vida em perigo, a fim de que seja ganha para Cristo e liberta da destruição. Tomemos a tocha da salvação e a levemos aos lares escuros. Levantemos Cristo às pessoas como Salvador do mundo. Se quisermos alcançar as multidões que estão morrendo, precisamos colocar a nossa vida ao lado delas, orar com elas e empenhar-nos em favor delas. Não posso dar muito crédito ao cristianismo de um homem que se diz nascido de novo, mas não tem o desejo de levar a salvação a outros. Parece-me o cúmulo da ingratidão se não estendermos a mão para aqueles que estão no fundo do mesmo poço de onde nós mesmos fomos libertos. Quem seria mais capaz de alcançar e ajudar aqueles que não conseguem abandonar o álcool do que quem já esteve sob o mesmo jugo opressor? Você não se disporia a sair hoje mesmo para buscar e salvar tais pessoas? Se todos nós fizéssemos o que está ao nosso alcance, logo esvaziaríamos os bares e os demais ambientes de vício e pecado. Vivendo para Deus. Não está escrito em Daniel 12:3 que os estadistas iriam brilhar